E o vídeo de hoje é sobre o Nakshatra Bharani, dando continuidade ao vídeo 1 que já está aqui no canal, que foi feito aí em formato de áudio. E agora eu venho aqui na parte 2, em formato de vlog, para falar mais sobre Bharani, a estrela da restrição, a estrela do deus Yama, que é o deus da morte pela astrologia védica. Algumas considerações aí sobre este nakshatra e algumas reflexões aí que eu tenho sobre ele. Bastante importante analisar e falar um pouco aqui no canal sobre algumas coisas, né? O porquê também de eu falar mais de alguns nakshatras, eu parecer saber mais sobre alguns nakshatras e de outros eu ter uma análise um pouco mais quadrada e não saber tanto sobre ele. A resposta para isso é que eu, né, assim como boa parte dos estudantes de astrologia védica, até astrólogos, né, aqui no YouTube ou fora dele, temos mais facilidade para entender e para sentir alguns nakshatras do que outros. E uma coisa que propicia bastante para que a gente saiba mais de algum nakshatra do que de outro é a gente mesmo ter esses nakshatras no nosso mapa. Então, quando a gente tem um nakshatra no mapa, quando eu, por exemplo, tenho um nakshatra no meu mapa, a análise dele vai ser mais fácil, porque esse nakshatra está compondo o meu mapa natal. Logo, ele influencia a minha vida de certa forma. Então, para mim ativar a energia e para mim pegar a energia desse nakshatra é mais fácil. Agora, eu pegar um nakshatra aí que eu não sei, eu não tenho no meu mapa, eu estudei menos vezes do que outro, é mais difícil a análise ela ficar mais superficial, mas o importante também é a gente não se deixar levar muito por isso, eu não me deixar levar muito por isso, e focar bastante aí em todos os nakshatras, em todos os signos, porque todos são importantes. Mas quando tiver um nakshatra ou um signo que eu tenho no meu mapa, a análise vai ficar mais profunda, tá? Porque, de certa forma, aquela energia ela compõe o meu mapa. E o nakshatra do vídeo de hoje talvez seja o nakshatra que mais componha a minha identidade, né? Que é o nakshatra Bharani, que no meu mapa natal é o meu Lagnesha, ou seja, ele é o regente do meu mapa. Na minha opinião, também já falando aqui sobre Lagnesha, o Lagnesha no seu mapa ele é o ponto que mais vai te descrever em relação à sua identidade. Então no seu mapa, eu vou rapidinho aqui introduzindo o que é um Lagna Lagnesha. Você tem o seu ascendente. O seu ascendente é o signo do seu horário de nascimento. Então você tem ascendente ali em Áries. Você precisa ver o regente de Áries, que é Marte. Onde está Marte no seu mapa? Então, se você tiver Marte em Libra, no Nakshatra Vishaka, Vishaka é o seu Nakshatra do Lagnesha. Marte é o seu Lagnesha. Então, a energia de Libra e a energia de Vishaka vão compor aí a sua identidade. Então, é o posicionamento mais importante para descrever o seu comportamento, a sua identidade. Na minha opinião, o Lagnesha ele é tão poderoso quanto o Atmakaraka, porém o Lagnesha ele é mais preciso do que o Atmakaraka, tá? Então já vem aqui algumas discordâncias aí com alguns outros astrólogos, porque o Lagnesha ele é uma lição da astrologia de Parashara, né? Do livro Parashara Hora Shastra. Já o Atmakaraka é uma lição da astrologia de Jaime, do Jaime Upadesha Sutras. Então são duas escolas diferentes de astrologia, mas aí que tem aí divergências. Na astrologia de Jaime, o Atmakaraka vai descrever a identidade. Já na astrologia de Parashara é o Lagnesha, né? E o Lagna, né? Porém o Lagna ele é o corpo. O ascendente em si é o corpo físico, a aparência física. E o Lagnesha ele é o comportamento e identidade cirurgicamente. Então, basicamente, o nakshatra do seu Lagnesha, ele vai te dar cirurgicamente a sua personalidade, a sua identidade. Então, ele é muito importante, ele é muito preciso e ele é muito cirúrgico. Basicamente, o seu Lagnesha é você. É, como você age na sua vida. Saindo dessa introdução aqui, vamos ao Nakshatra Bharani, que é o meu Lagnesha, tá?
tá? Então eu vou ter mais propriedade para falar, vou conseguir falar mais de Bharani do que, por exemplo, do último Nakshatra aí que eu falei no canal, que é Mrigashira, porque eu não tenho Mrigashira no chart, no meu mapa. Porém, passando essas considerações, vamos ao vídeo. Bharani Nakshatra é um Nakshatra que varia de 13,20 graus de Áries até 26,40 graus de Áries. No zodíaco ocidental, Bharani está em Touro, então eu não costumo falar muito aqui do zodíaco ocidental, não levo em consideração, mas é importante aí para quem está vindo do zodíaco ocidental, da astrologia tropical, entender que vai se retroceder aí 27 graus do seu signo. Então, por exemplo, se você tem aí Sol em Sagitário a 27 graus, né, no seu mapa aí tropical, você tem que retroceder 27 graus. Você vai estacionar no 0 grau Sagitário. Então, na verdade, você tem o seu Sol a 0 grau de Sagitário, não a 27 graus. Ou, por exemplo, se tiver a 20 graus de Sagitário ocidental, você na verdade tem Sol em Escorpião, né? No final ali de Escorpião. Você tem que fazer esse cálculo, é muito importante. Enfim, então Bharani, ele varia de 13,20 até 26,40 graus de Áries. É um nakshatra completamente inserido dentro do signo de Áries. Logo, Bharani ele vai carregar aí consigo as características de Áries, que é independência, autonomia, iniciativa, um tanto de infantilidade. Áries também é um signo bastante combativo, é um signo regido por Marte. Então, Bharani ele vai carregar essas características. O símbolo de Bharani Nakshatra é uma vulva, é uma vagina, é um órgão reprodutor feminino. E um órgão reprodutor feminino, ele vai representar a restrição. Quando a mãe ela está tendo o seu filho, ela mantém o filho no útero, ela vai gerando nutrientes ao feto, até que o filho nasça, até que venha e crie uma nova vida. E Bharani, ele é tudo sobre isso. Bharani é um nakshatra bastante fértil. É um nakshatra que ele restringe as coisas, ele restringe as situações até que as situações gerem frutos. Então, por exemplo, o Bharani, ele é o indivíduo que ele é aquele presidente, por exemplo, que ele tem um projeto em mãos e ele precisa que aquele projeto dê certo. Ele precisa fazer aquilo dar certo na vida dele. Então, ele gradualmente ele vai restringir a própria vida. O que restringir? Restringir é tomar as atitudes necessárias e fazer o que é necessário. Então, Bharani, ele elimina coisas que não são necessárias. Ele elimina o que é desnecessário, o que atrapalha aquilo que ele está nutrindo. Então, Bharani, por exemplo, esse presidente, ele está ali, ele quer fazer esse projeto. Porém, certas atitudes de outros membros da empresa ou atitudes dele mesmo atrapalham que esse projeto seja realizado. Ele vai parar tudo isso, né? Ele vai restringir aquilo, ele vai ser firme naquilo, ele vai ser disciplinado, comprometido de eliminar as distrações até que o projeto dê certo. Até que o projeto saia do papel e chegue onde ele quis, idealizou. Então, Bharani, ele é assim. Ele é uma pessoa determinada, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa disciplinada. É uma pessoa que ela retém aquilo para si e alcança os objetivos. Bharanis, né, nativos de Bharani, pessoas com Bharani forte no mapa, elas vão ser extremamente comprometidas, extremamente determinadas, trabalhadoras e com grandes capacidades de atingir grandes coisas. Como eu disse no vídeo anterior, Bharani é uma estrela de sucesso. Então as pessoas aí, você vai ver grandes empresários, grandes pessoas de grande nome com essa estrela no seu mapa. Porém, Bharani não tem só coisas boas. Bharani também tem aspectos negativos. Bharani, como ele está dentro completamente do signo de Áries, né, e até também pela sua conotação com a vagina e com o feto também, né? O feto que está dentro do útero, o feto que está dentro da mãe, ele está ali quentinho, protegido, ali, né, dentro da mãe, ele
o Bharani, ele precisa meio que sair dessa crosta, sair desse útero simbólico. Então, na vida dos Bharanis, eles vão ser bastante... Eles vão ter uma vida muito parecida sempre. Meio que eles vão ser apegados àquilo que eles são e a comportamentos que eles têm. Eles vão ser bastante teimosos, né? Então, e outro ponto aí de Bharani é que eles vão ser bastante infantis. Eles vão ser bastante imaturos. Eles vão ter uma dificuldade de amadurecer. Isso também porque Bharani está dentro de Ares, né? E porque Bharani também tem essa conotação com algo que precisa amadurecer. O feto, ele tá ali, quentinho, esperando nascer. Ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. Então Bharani, ele precisa crescer também, ele precisa se desenvolver. Então as pessoas de Bharani podem ser infantis, podem ser imaturas, podem não saber lidar com o mundo direito, podem ser pessoas que não sabem lidar com a sociedade direito, podem ser pessoas que não sabem lidar com os outros, eles preferem ficar no mundo deles só e meio que é muito teimoso com as coisas que eles fazem. Então podem ser birrentos, sabe? Podem ser pessoas que são muito teimosas, muito apegadas aos seus hábitos, apegadas às suas formas de vida, de visão. São pessoas muito quadradas. E o pior de Bharani é que quando ele vê os outros sendo diferente dele, ele se sente incomodado. Porque ele sente que ele está sendo ofendido de certa forma. Isso é um grande defeito de Bharani. Todos que são diferentes dele, para ele é uma ofensa. Isso daí gera bastante uma mentalidade autoritária nos nativos de Bharani. Qualquer um que tem esse modo de ver o mundo, né? Porque a gente precisa lidar com as diferenças, a gente precisa lidar com o outro. No geral, o Bharani ele é muito infantil, o Bharani é muito imaturo no seu aspecto negativo. É uma pessoa que precisa crescer, é uma pessoa que precisa se desenvolver, precisa deixar de ser infantil, precisa se abrir ao mundo. Analisando aí a deidade Yama, né? Yama, ele é o deus da morte. Ele é um deus que decide sim, sim, não, não, né? Como diz na Bíblia. Então, o Yama é aquele juiz, é aquele que está sentado no trono e ele decide o que é certo e o que é errado. E os nativos de Bharani, eles vão ter essa característica. Então, eles vão ser assim. Eles vão, na vida deles, ou é sim, sim, ou não, não. Então, ou é uma coisa certa, ou é errada. Não existe meio termo. Não existe algo que é mais ou menos. Não. Para Bharani é isso ou é isso. Então, na vida deles, eles, por exemplo, às vezes eles estão entre dois caminhos. Eles não aceitam que podem ter 3, 4, 7 caminhos. É esse caminho até o final. Eles são bastante cabeça dura, né? Então, o Yama, ele tem esse simbolismo. Ele é um juiz. Ele é o deus da morte. Ele decide o destino das pessoas. Isso porque no Rig Veda, o Yama é dito como o primeiro deus que morreu. Então, ele foi o primeiro deus que experimentou a morte. Logo, Bharani também tem um fascínio pela morte, tem um fascínio por tudo que é mórbido, de certa forma, tudo que é plutônico. Plutão tem uma conotação direta com a morte, né? Como vocês já viram aqui no canal. Então, Bharani, ele é um nakshatra também ligado à morte, ligado a coisas que estão mortas, a situações mórbidas, a tudo que é dark, tudo que tem essa ligação, né? Yama também nas histórias, ele era um deus muito bonito, era um deus muito luxurioso, que chamava a atenção das pessoas. Era um deus que as mulheres ficavam encantadas pela beleza do deus Yama. Porém, ele abusava disso. Então, ele era um cara que usava muito a sua beleza, se distraía muito, abusava das curtições, das coisas hedonistas da vida, e esquecia dos seus compromissos e das suas responsabilidades como o deus da morte. E isso fez com que o deus Vishnu ficasse muito zangado com ele, porque ele precisava que Yama voltasse a fazer as suas atribuições como deus da morte, porque ele era o único que podia fazer. Lembrando que Bharani, o Yama, ele foi o único deus que morreu, foi o primeiro deus que morreu, então ele era o único que podia exercer a função de deus da morte.
Isso fez com que Vishnu desse uma aparência horrível para o deus Yama, para que ele parasse de ser tão vaidoso e ser tão obcecado pela sua aparência e, por consequência disso, né, acabar caindo em luxúrias. Logo, o deus Yama adquiriu uma aparência horrível e fez com que ele se tornasse um deus que era meio que temido. Yama, ele tem uma aparência azulada, um rosto terrível, montado em um búfalo, carregando uma espécie de um martelo, não lembro exatamente. Então, esse é o simbolismo de Yama, o deus da morte, né? Na vida dos Bharanis, eles têm, apesar dos pontos negativos que eu disse aqui, Bharani é um ótimo nakshatra para realizar as coisas na vida. Então, todas as características positivas que eu disse aqui, determinação, compromisso, disciplina, Bharani é a estrela para isso, é a estrela para realizar as coisas. Porém, tem um lado dele que é bastante negativo, que é o lado da infantilidade, é o lado de estar preso num casulo, o útero, e de ter uma dificuldade de lidar com o mundo, ter uma dificuldade de lidar com os outros. Mas se o Bharani conseguir equilibrar essas características negativas e souber aí lidar com esse lado negativo dele, ele pode alcançar grandes postos na sua vida. Uma pessoa bastante reconhecida aí que tem a lua em Bharani, então é o nakshatra de nascimento dele, é o príncipe Harry da Inglaterra, que tem a lua a 24 graus exatamente aí do nakshatra Bharani. E eu acho que esse foi o vídeo de Bharani Nakshatra. Eu falei bastante coisas parecidas no vídeo da parte 1, porém eu acho que nesse vídeo aqui as coisas ficaram mais concisas, ficaram mais corretas. Eu também adicionei aí mais informações sobre esse nakshatra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido de valia aí para os estudos de vocês. No próximo vídeo, o nakshatra a ser analisado é Ardra, que é o nakshatra do deus Rudra. Então, não percam o próximo vídeo. Bons estudos, um abraço.